pessoal, beleza? Então nesse outro vídeo vou estar apresentando o projeto Mobile. Primeiro de tudo eu sugiro essa extensão aqui, esse Project Manager. É muito fácil, é muito mais fácil de você navegar entre os projetos, né? Mas enfim, você clica aqui, esse aqui é o Web, desculpa. É o Mobile. Então antes de mais nada, lembre-se que para rodar o Mobile você vai ter que ter o projeto da API, tá? Então vou ligar aqui minha API. Posso muito bem ligar por essa extensão que eu tenho aqui, mas só para mostrar a título de curiosidade, como é que você vai ligar, é só docker compose up, você vai estar ligando sua API. A API está ligada, beleza. Lembrando que o projeto mobile ele não está dockerizado, ele não precisa ser dockerizado porque o deployment dele é por aplicativo, né? Então não tem muito sentido. Aí só você dá uma olhada no package.json, você vai ver que ele tá até com um nome antigo aqui, mas na verdade é Project Boilerplate, beleza? Mas, enfim, você vai ver que o comando de ligar ele é o yarn start, se eu não me engano. Tem um tempinho que eu não mexo nesse projeto. Isso, yarn start. Então você vai... Basicamente é um React, você viu ali que o React Scripts ele foi ligado. Aí ele vai começar aqui em localhost porta 3000. Você joga aqui um inspect, ele vai jogar uma visão móvel aqui para você. Eu gosto de colocar aqui no iPhone X ou, enfim, deixa aqui bonitinho para mim ver. E, enfim, é isso, né? Aí você vai começar, você pode aí fazer o seu login, com Paulo Furtado, o password aqui. Olha lá, fiz o meu login. Para fazer logout ainda não tem como, né? Aí, enfim, você tem que ir aqui no local storage, você limpa o local storage que ele vai deslogar para você, tá? Sobre o projeto em si, né, que é o que interessa. O Ionic ele é muito fácil de usar, esse projeto é feito em Ionic e React, ele é basicamente um projeto React, você vê aqui, né, todos os componentes React e tal, tudo bonitinho. Vamos ver aqui, tá, o folder VS Code é aquele folder de sempre, Node Modules você já sabe para que serve. Public é a pasta de arquivos estáticos, desculpe. Então aqui você tem os arquivos estáticos do projeto, aqui alguns ícones, enfim, shapes, tudo aqui já definido para você. Esse manifest é utilizado para fazer o deployment depois. Então acho que também para PWA também usa esse arquivo. Mas enfim, eu acabo nem mexendo nisso. Isso daqui você só vai mexer quando for fazer o deployment, né, para trocar os ícones, essas coisas. Aí você tem que ver na documentação do Ionic como troca, mas não é difícil não. Mas enfim, aqui você tem várias pastas base aqui desse projeto. Você tem o common, que são coisas compartilhadas entre diversos componentes, tá? Poderia ser shared, seria um nome até melhor, mas enfim. Os componentes são os componentes reutilizáveis ao longo de várias páginas. Basicamente componentes React, né? Por exemplo, aqui tem esse componente de alerta, componentes de texto, botão customizado, enfim, tem botão de máscara, floating input mask, enfim, tem várias coisas legais aqui. Aqui tem algumas constantes para as requests, por exemplo, que eu uso. Eu uso esse... A gente está usando o Axios no projeto, tá? Essa parte aqui de interceptors, ela é para... Geralmente eu uso isso para manejo de erro, né? Por exemplo, se o servidor retornar, por exemplo, um unauthorized, ele já manda uma mensagem aqui pro... Ele mostra aquela mensagem show alert, né? Mostra aquela mensagem de... que você não pode autenticar e blá blá blá, por aí vai. Se você não sabe o que é esse TS Translate, veja o vídeo da API, por favor. Tá? É uma forma de puxar esses dados do nosso projeto do projeto compartilhado, que é o de dependência compartilhada. Por exemplo, aqui você vai ver. Aqui no caso ele está usando esse Little Sentinel, que era o meu projeto antigo, né? Mas, enfim, ele vai usar as dependências compartilhadas desse projeto. Os arquivos de tradução vêm de lá. Aqui nesse constant você tem ele pega as constantes. Isso aqui está pegando do Ionic, tá? Ion Color Primary, se você for ver aqui, ele está no arquivo CSS do Ionic de temas. Aqui, ó. É esse daqui. Então é aqui que eu vou trocar o tema do aplicativo. Você pode fazer isso facilmente nesse link, tá? Você gera esse arquivo aqui.
Deixa eu ver mais aqui. O .env é igual na API, tipo, você tem um arquivo tipado aqui que vai puxar os dados do .env. Se você não entendeu o que eu estou falando, vejo também o vídeo da API. Pasta libs igual da API, né? Você tem helpers que vão te ajudar ao longo do código. Geralmente são classes estáticas, né? Para não precisar ficar instanciando um monte de coisa toda hora. A mais importante e a mais usada aqui é a API Helper, né? Essa API Helper eu vou estar fazendo requests para o back-end, para puxar dados, e, enfim. Pages é o folder que, como o próprio nome já diz, ele armazena as páginas da aplicação, tá? Eu tenho aqui o .screen, são as telas dessa aplicação, por exemplo, esse alt.screen é essa tela aqui. Aqui o create account, eu acho que é o register. Se for dar uma olhada, ele está dentro de... ele está aqui, né? Ele é uma subrota do alt, por isso que ele está aqui dentro. Essa parte de roteamento do Ionic vocês têm que ver. Ele é baseado no React Router DOM, só que ele não é exatamente o React Router DOM. Ele é um pouquinho diferente, então tem que dar uma olhada. É uma parte meio dor de cabeça do Ionic, é isso, assim. Não é tão simples, mas também não é impossível nem difícil. Chega a ser difícil, é meio chatinho de mexer. Mas enfim, aqui eu criei um arquivo roteador. E esse arquivo .router eu faço o roteamento aqui da rota de registro e esqueci minha senha, né? Tá faltando uma coisa nesse boilerplate que é o change password. Depois eu tenho que até programar e mandar pro repositório do project boilerplate. Deixa eu ver mais o que. E no mais é isso, aqui é o arquivo de roteamento, aqui são as telas, né, no alto. Sempre lembrando que, né, eu nunca faço hardcode de texto, da string em si, eu sempre puxo direto das nossas dependências compartilhadas, que vai ter os arquivos de traduções lá, tá? Se você não sabe o que é isso, veja o vídeo da API. Deixa eu ver mais aqui. Opa, acabei jogando um negócio que não deveria. Ok, acho que jogou de volta. Register screen. Ele acabou. Deixa eu dar um git checkout aqui. Não, acho que não foi salvo. Esse mouse meu é meio ruim, às vezes ele agarra. Mas enfim, beleza. Aqui você tem as rotas principais. Esse main é aquele aplicativo principal, né? Por exemplo, quando você entra na aplicação, aparece aquele tab lá. Não sei se você chegou a ver. portal.live.com, é um dos três. Você entra aqui. Opa, deu algum pau aqui. Tem que ver. Ah, tal, que eu acho que tá. Provavelmente deu alguma coisa no meu servidor. Acho que óbvio, porque no servidor não tá ligado. Por isso que deu isso. Tem que sempre ligar com o Yarn Start, senão ele perde a conexão. Tá, beleza. Aqui ó, você viu que ele logou. É um template do Ionic chamado tab, né? Você pode mudar as tabs aqui. Todas essas tabs, se você dar uma olhada, estão aqui, ó. Tab 1, 2, 3. Isso aqui são as telas do aplicativo, tá? E esse main router é o que faz essa transição. Aqui tem um router outlet, é o que está aqui nesse centrão, né? Se você der uma olhada na DOM, deixa eu ver aqui. O Ion Router Outlet é o que está aí no meio, você tá vendo? E o que está aqui embaixo é esse Ion Tab Bar. Esse Ion Tab Bar é esse daqui, esses botões aqui do fundo, né? Você pode trocar o ícone, pode fazer o que você quiser aqui. Isso aqui tem tudo na documentação do Ionic, tá? Não é nada novo não. Essa pasta routing, você tem o objeto history. Esse objeto history eu uso muito para fazer um history.push, por exemplo, quando eu quero navegar dinamicamente para outras rotas, né? Por exemplo aqui, né? No caso eu autentiquei, eu chamo history.push e /alt, ele me manda o usuário direto para a rota de autenticação. Deixa eu ver mais o que. Esse router middleware basicamente é um componente que eu criei. Deixa eu ver se eu lembro, tem um tempo que eu fiz isso. Tá, isso daqui é chamado, na verdade, antes, né, ou logo depois que o aplicativo ele, você está vendo aqui, ele é chamado logo no entry point, que é esse app.tsx, no ponto de entrada da aplicação. Isso daqui ele chama esse router middleware para decidir se o usuário ele vai para a rota de autenticação, se ele não tiver logado, ou ele vai para a rota de no aplicativo principal, se ele já tiver com o login feito,
entendeu? Aí você vê que ele faz aqui, ele puxa do reducer, vai puxar o usuário aqui, usa reducer, depois ele vai ver se o usuário tem um token. Aí se tiver o token, ele vai tentar fazer um refresh nesse token. Para que ele tenta fazer isso? Porque se esse token estiver expirado, se esse token estiver inválido, o servidor vai retornar um 403 proibido ou um unauthorized, alguma coisa do tipo, eu não lembro direito, mas ele vai retornar um erro. E quando ele retorna esse erro, esse interceptor ele vai pegar ele aqui, entendeu? Ele vai pegar provavelmente aqui e vai mandar ele de volta para autenticação. Ele vai falar, esse token seu tá bichado, volta para autenticação. É isso que vai acontecer, tá? Deixa eu ver mais o que. Tá, o store é basicamente o Redux. A gente usa dois pacotes principais nessa aplicação, que é o Redux e o Redux Persist. E o Redux Tank para ações assíncronas, tipo para as requests no caso as requests para o servidor são feitas todas com um Tank, que é um middleware do Redux. Deixa eu ver mais aqui. Aqui o Redux Persist está aqui. Então para persistente de dados a gente usa esse Persist, tá? Beleza, aqui tem a configuração dos reducers com persistência de dados. Por exemplo, aqui é o user reducer, aí tem todos os atributos dele aqui, bonitinho. Aqui tem como que o estado responde de acordo com as ações, né, com as actions que estão definidas aqui. Você vai notar uma coisa bem interessante desse projeto, é que todos os arquivos, por exemplo, as constant, você tem constant ali no nome, bem explícito. Por que eu faço isso? Porque é muito mais fácil de procurar, entendeu? Por exemplo, eu quero uma constante. Eu só colocar aqui constant, que ele já me traz todas as constantes do projeto. Eu quero uma action, eu já sei todas as actions do projeto. Agora, se, por exemplo, o nome dessa action fosse user.ts, tipo, poderia ser o meu reducer, poderia ser meus types, poderia ser, enfim, um model no caso da API, se fosse uma API, isso aqui, né? Então poderia ser um monte de coisa, por isso que eu tento deixar bem explícito para facilitar a navegação dentro do projeto. Isso aqui é bem útil, tá? Esse persist.store é o que configura o Redux Persist. Muitas vezes você não vai nem mexer nisso daqui, a não ser que você queira adicionar um middleware por aqui que você vai adicionar. Aqui, essa parte do código, ele faz a integração com o Redux DevTools. Redux DevTools é essa ferramenta aqui para você debugar, tá? Por exemplo, aqui ele está mostrando meu token de acesso, meu usuário que está logado, tudo bonitinho aqui no estado já carregado, né? Que esse usuário está logado. Agora se você for lá e tipo limpar o seu local storage, você vai ver que ele vai deslogar. Ele caiu naquele middleware aqui do interceptor. Cadê? Axios.constant. Ele caiu aqui nesse case, tá? Porque ele tentou logar, ou algum desses cases aqui, eu acho que ele tentou logar em algum lugar aqui e acabou recebendo aquela mensagem de erro, aí ele voltou para a rota de autenticação. Ele recebeu isso aqui, Esse users.self é disparado pela action de refresh. Se for aqui em user action e você for dar uma olhada no user refresh, cadê? Info refresh, ele vai fazer uma chamada nesse endpoint da API, que é o /users/self. Aí a API está retornando aqui, você não está autorizado. Por quê? Porque eu limpei meu cachê e tirei meu token. Então o usuário é como se ele fosse deslogado. Aí ele volta para a rota de autenticação, sacou? E deixa eu ver mais o que de interessante. No mais é isso. Aqui o Redux é bem convencional. A diferençazinha que eu diria é porque ele está bem tipado, né? Então você vai ter que tentar decifrar como que ele foi tipado aqui. Se você tiver dificuldade, você me fala, porque aí eu te explico. A gente faz um one-on-one ali, que eu faço uma live aí com você e te explico exatamente como foi feito isso, tá? Deixa eu ver mais que... A pasta tem o tema, né? Aqui eu coloco algumas cores customizadas, por exemplo, tá? Aqui alguma documentação de como fazer isso. E aqui são as cores do tema base do Ionic, que você pode estar editando. Se você quiser editar isso de uma forma rápida, eu já falei, né? É só você ir aqui nesse /theming, tá? Que ele tem um gerador de tema para sua aplicação. Na pasta app é o entry point da aplicação, como eu já disse. Esse Global Styles aqui pega os estilos globais da aplicação. Às vezes você quer colocar uma fonte, alguma coisa legal aqui.
A gente está usando Styled Components para fazer esses estilos. E também, eu acho que não tem o Sass não. Não tem o Sass, é só no projeto web. Aqui eu uso mais Styled Components, um pouquinho de CSS do Ionic, mas eu evito usar muito CSS, eu uso tudo mais no Styled Components, tá? Uma coisa que talvez eu tenha que refatorar é a presença desses estilos, esses estilos no arquivo, dentro de um arquivo componente. Geralmente eu gosto de deixar isso à parte, porque é meio chato deixar isso tudo num arquivo só. Lógica misturada com estilo não dá muito certo, mas enfim, tá aqui. Depois eu tento refatorar essa ideia, se não der, deixa aí. Também não é nada grave, não é só questão estrutural. E o index, na verdade esse que é o index, que é o entry point, né? O app é só o primeiro componente a ser carregado. Esse persist gate é do Redux persist, é para persistência de dados. Esse provider é do Redux. A store é o que armazena o seu estado global da aplicação, né? E esse alert show loading são os componentes que são responsáveis por mostrar aquele loading para o usuário quando está carregando alguma coisa, né, na tela. Que ele faz um overlay, assim, deixa um spinning wheel lá, tipo uma rodinha carregando quando tem uma ação assíncrona. E esse alert é aquela mensagem de alerta, por exemplo, quando você tem esse erro aqui, por exemplo, né? Please fill your mail or password to login. Entendeu? No mais é isso, você vê que é uma aplicação bem simples, tá? Aqui é o arquivo de configuração que eu já disse. Esse daqui vem em default do Ionic. Esse capacitor é coisa do Ionic, isso aqui é para fazer o deployment, tá? Você vê que aqui tem o nome da aplicação. Vou trocar para Project Boilerplate depois. Mas tem todos os nomes aqui, tudo direitinho. Esse Ionic Config também é coisa de deployment. Se você tiver algum erro de linting, do slint te enchendo o saco por algum motivo, geralmente as extensões das regras eu coloco aqui, ou o override das regras eu coloco aqui, tá? É dentro do package.json. O tsconfig é coisa de configuração TypeScript, isso aqui eu acabo não mexendo tanto assim, tá? E o yarn, lock, erro, isso daí a gente acaba não mexendo com coisa do próprio yarn, tá? Então, no mais é isso. Se tiver qualquer dúvida, é só entrar em contato. Eu acho o projeto mobile não tão complicado quanto a API, por exemplo, que tem muito mais funcionalidade. É um projeto mais direto ao ponto, tem ali as rotinhas, tem as telas e tudo feito. Mas caso você tenha qualquer dúvida, é só entrar em contato. Eu acho que para você pegar direito esse projeto, o mais interessante é você saber TypeScript e saber principalmente como usar o TypeScript com React e Redux. Só você dar uma olhada aqui nessa pasta Store que você vai entender como que eu usei. Qualquer dúvida é só entrar em contato que eu não tenho nenhuma dificuldade de explicar isso aqui, beleza? Falou, um abraço.